A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Essa passagem, ela vai falar da cura de um leproso. Nós estamos falando a respeito dos milagres, que transformaram vidas. Falamos anteriormente sobre a pesca maravilhosa, quando o Senhor ali, ele vai junto, Pedro vai estar ali, e o Senhor vai mandar ele lançar a rede, e assim ele vai fazer, e vai ser uma grande pescaria naquele dia. Nós vamos ver também agora, o outro milagre, que é o milagre ao qual o Senhor ele fez na vida de um homem leproso. A palavra ela fala sobre a lepra, que esse homem ele era coberto de uma lepra, e a lepra ela se referia na época, a diversas doenças de pele. Nós vamos ver ali, incluindo a hanseníase. Então essa enfermidade, ela era contagiosa e existia um tratamento específico, conforme prescrito na lei de Moisés. Lá em Levítico capítulo 3, vai dizer como deveria proceder, a pessoa que estava leprosa. E devendo o doente ser isolado, por um tempo, a fim de constatar a evolução da doença ou a sua cura. Mas, infelizmente, muitas pessoas ali sofriam dessa enfermidade, e eram ali, muitas das vezes rejeitadas pela sociedade, e nós podemos imaginar, que aquele homem, por estar coberto de lepra, como diz a própria palavra do Senhor, ele portava uma condição avançada dessa enfermidade, dessa doença. E certamente as consequências eram bem extremas, desse banimento social, até completo desamparo. Nós vamos ver que esse homem ele precisava ali ser restaurado, porque um homem cheio de lepra, pelo estágio que estava avançado dele, ele tinha com certeza uma vida cheia de dores, ele ali era uma vida miserável, ele acabava se transformando em pedinte, pois não tinha emprego, não poderia estar em sociedade, e ele estava dependendo ali da caridade alheia, daqueles que passavam e o ajudavam. Nós vamos ver que o problema dele, tanto psicológico como físico, nós vamos ver que essa enfermidade ela traz os problemas que com certeza não é somente físico, mas é também psicológico. E nós vamos observar que depois de tudo isso que estava acontecendo com esse homem vai ter um encontro com Jesus. E a enfermidade daquele homem não queria dizer se ele tinha uma condição financeira boa ou ruim, se ele realmente era rico ou era pobre, se ele realmente era uma pessoa que era um simples camponês ou era um homem da alta sociedade. E nós vamos ver que ao encontrar Jesus, ele não vai pedir para ser curado, ele vai pedir para ser purificado. Ele vai chegar até Jesus e vai pedir que o Senhor o purifique. Então essa enfermidade era uma enfermidade que para muitos era uma maldição, era até mesmo por causa do pecado, enfim. E nós vamos observar que esse homem, com essa enfermidade, ao qual essa enfermidade ela desfigura a aparência da pessoa, levando a pessoa realmente a sua autoimagem, a ser aquela pessoa rejeitada, porque essa doença ela atingiu a vida desse homem. Com certeza era uma enfermidade que estava ali impedindo ele de viver a sua vida. Mas nós vamos observar que o Senhor Jesus, ele cura esse leproso. O Senhor Jesus é aquele que cura.
né? Ele tem o poder para curar qualquer enfermidade essas mortais, não importa qual seja a enfermidade. Né? Para esse homem, a lepra era uma enfermidade mortal daquela época. Né? Como no dia de hoje tem enfermidades, né, que a pessoa olha e fala, essa enfermidade é para a morte. Mas eu continuo crendo, eu tenho certeza que Jesus, ele continua curando, né, as doenças que são desenganadas pelos médicos. Nós vamos observar em tudo isso, né, ali Lucas, ele observa que o homem leproso, ele fez um pedido específico a Jesus. Se quiseres, pode me purificar-me. Né? O pedido para purificá-lo, como já dito, mostra que a lepra era vista como um mal que tornava as pessoas impuras, né? Portanto, cerimonial e socialmente inapta. Elas não tinham realmente, né? Eram pessoas que estavam vivendo em perigo. Ele pede a purificação. Nós vamos observar dentro da palavra que esse mal da lepra também veio sobre a vida de Miriam, né? A irmã de Moisés, né? Aquele momento que ela vai insurgir contra o seu irmão, né? Ela vai ter que ele se afastar do arraial por ter contraído a lepra. Vamos ver também o rei Uzias, ele fica leproso. Por quê? Por se haver ensoberbecido e usurpado o lugar de sacerdote. Também ficou leproso e teve de se habilitar em habitar em lugares separados. Então nós vamos ver também que a Bíblia fala, né, vai mencionar sobre Naamã, o general sírio, né, que foi até Eliseu em busca da cura da sua lepra. Então nós vamos observar que esse mal, né, era um mal que atingia tanto pessoas de classe social alta, de poder realmente aquisitivo, né, alto, pessoas de altas patentes, não importava, essa enfermidade ela sempre assolou. Né? E vamos ver que o homem que foi até Jesus, né, ele o abordou como se a questão fosse de purificação, ele não pediu cura, ele queria ser purificado. Né? E essa atitude, ela nos diz que, na condição de pecadores, devemos tratar o pecado como tal, ou seja, como um estado de inimizade contra Deus, e que nos leva à morte espiritual. Então, o pecado, ele olhando para a lepra, né, nós precisamos observar que nós pecamos, falhamos, erramos, é uma inimizade contra Deus, é um tipo, né, podemos dizer, simboliza também o pecado. Né? E com isso nós precisamos reconhecer que precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele purifica de todo mal, de todo pecado. Então que nós possamos entender e compreender, né, e reconhecer a necessidade, como esse homem ele reconhece que ele precisa ser purificado. Ele já chega ali se colocando diante do Senhor. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode me purificar. Nós vamos observar que a cura para aquele homem era necessário. Né? Lucas, né, o médico, ele diz que ele estava coberto de lepra. Né? Aquela enfermidade já havia tomado o seu corpo, atingido as camadas mais profundas da sua pele. Né? Talvez até a sua carne já estava exposta, né, infeccionada ali, né, produzindo secreções, causando dores, angústia, e até mesmo cheirando até mal. Ele não podia mais ser tratado, né, porque já estava no estágio avançado. Então, a lepra, ela contaminou e deformou, isolou aquele homem. Né? E nós vamos ver que o estado desse homem era de morte iminente. Não havia solução médica, pois a sua doença era incurável. Estava já desenganado pelos médicos e precisava de uma cura. Quantas pessoas hoje estão nessa situação, desenganada pelos médicos, mas se eles conhecerem o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, o Senhor Jesus pode purificar, né? Além de purificar de todo pecado, ele pode curar toda enfermidade no corpo. Então, a cura, aquele homem, ele buscou a cura. Né? Lucas, quando ele escreve, ele vai chamar a atenção para o fato de que o homem foi até Jesus em busca de cura. Né? Veio à sua presença. Então, o doente, ele vai ao encontro de Jesus para ser curado. Né? A dúvida daquele homem não era quanto ao poder de Jesus para curá-lo, mas quanto à sua vontade de fazê-lo. Né? Se queres, tu pode me fazer eficação. Olhamos que, né, ele foi até Jesus, né? Foi buscar a sua cura. Muitos hoje não querem mais ir até Jesus. Né? Muitos querem receber
e receber tanto pedido de oração, tanta gente pedindo oração, mas muitas das vezes não estão aqui, não querem, muitas das vezes, ir até realmente ao local onde está ocorrendo a oração. Não que o Senhor não seja onipresente, nem onipotente, nem onisciente, enfim, nós sabemos, mas é preciso se movimentar. Muitas pessoas hoje não querem se movimentar, querem a benção, mas não querem ir até Jesus. Colocam um monte de dificuldade. Estou com dor, estou isso, aquilo, não. Nós vamos ver que esse homem aqui, ele vai até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus. Nós vamos observar que muitos que estavam enfermos iam procurar Jesus. Então, nós possamos também entender que aquele que está doente, ele vai ao encontro de Jesus para ser curado. Então, vá para uma oração, vá no culto, vá realmente buscar, porque eu tenho certeza que o Senhor, ele é importante nós nos esforçarmos realmente, nós crendo no seu poder, nós precisamos se esforçar e avançar, e tendo a certeza de que o Senhor, ele cura. Então, ele busca Jesus com toda o que é a sua humildade. Quando ele chega até Jesus, esse homem ele vai fazer o quê? Ele vai se ajoelhar com o rosto prostrado em terra. Ele implora por sua cura. Senhor, né, se quiseres, pode purificar-me. É isso que ele vai falar com o Senhor. Então ele reconhece a divindade de Jesus, chamando ele o quê? De Senhor. Ele também se curvou diante da soberania de Jesus ao afirmar, se quiseres. Então aquele homem, ele cria no poder de Jesus, ele tinha certeza do poder de Jesus. Ele diz, podes purificar-me. Então aquele homem, ele buscou, ele se humilhou. Então é o que nós precisamos, se humilhar diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que se ele quiser, ele pode fazer, ele pode purificar, ele pode nos dar a vitória, né? Então, mas basta, nós precisamos entender a necessidade, né, que nós temos de caminhar, de ir ao encontro de Jesus, para que assim ele possa operar o seu milagre em nossas vidas. Então a cura daquele homem foi realizada, né? Lucas vai relatar a cena que pode ter chocado muita gente que presenciava aquele momento, quando ele diz no versículo 13, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ficar limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então a cura, né, foi um ato de misericórdia do Senhor. Por que um ato de misericórdia? Porque o Senhor Jesus, ele tocou naquele homem. Jesus fez o improvável ali, onde todos estavam olhando, não tinham coragem de tocar naquele homem. Jesus, ele toca. Então essa é mais um detalhe, né, narrado por Lucas, pois mostra o modus operandi de Jesus. Quando Jesus ali, ele se aproxima, né, quando ele está se aproximando daquele homem, né, que era desprezado pela sociedade, Jesus estava mostrando para que ele veio, né? E ao tocar Jesus, ao tocá-lo, né, Jesus, ele vai se identificar com o quê? Com a sua miséria. E cerimonialmente, ele ficou impuro do ponto de vista da religião judaica. Quando alguém tocava em alguém impuro, aquela pessoa se tornava também impuro na visão judaica. Então não sabemos há quanto tempo aquele homem não era tocado. Mas Jesus o fez com ternura, né? O homem que estava muito tempo sem ser tocado, não sabemos quanto, né? Quem vai querer tocar nas suas feridas, né? Mas Jesus vai ali e toca com ternura naquele homem. Então, né, talvez o primeiro toque foi em anos que aquele homem já não recebia, né? A cura foi uma demonstração de poder e soberania, né? Quero ficar limpo. Foi isso que ele diz, Jesus fala. Aqui une-se o querer e o poder. A cura também ela foi completa e imediata, né? E no versículo vai dizer que e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Foi no mesmo instante, tá? Foi no momento ali que Jesus tocou, o milagre aconteceu. Então, essa é uma característica fundamental das curas realizadas por Jesus. A cura do Senhor, de Jesus ali naquele homem, na vida de qualquer um, é total, imediata, pública e inquestionável. Então, que nós possamos entender e ver que Jesus, ele tem poder para curar, né? Assim como a lepra, né, nós também temos que observar que o pecado, ele contaminou a espécie humana e contamina ainda no dia de hoje. O pecado o pecado é profundo, contagioso, incurável e mortal. E somente Jesus pode perdoar. Somente ele é poderoso para nos salvar e nos perdoar e nos curar da lepra do pecado.
né? Somente ele se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser purificados. Então, que nós possamos estar meditando nessa palavra, entendendo realmente que o homem, aquele que anda com Jesus, aquele que tem um encontro com Jesus, ele é purificado, seus pecados são perdoados, é lançado no mar de esquecimento e o Senhor já não lembra mais. Tudo se faz novo. Então, nós vamos observar que Jesus ordenou ao homem purificado ali, né, finalizando essa mensagem, que ele tivesse uma vida de obediência, né, uma vida que ele viesse obedecer. Então, antes de ele sair proclamando a sua cura, né, de sair contando o seu testemunho para tudo quanto é lado, ele deveria ir ao sacerdote, né, que a cura fosse oficialmente reconhecida pelos homens, né, que vão ver o poder de Deus. Em vez de ele tornar aquela cura um espetáculo para as multidões, como muitos, né, fazem, embora fosse impossível, né, que as pessoas não ficassem sabendo daquele milagre que foi notório ali, ele deveria agradecer a Deus e oferecer o que? Sacrifício de louvor ao Senhor. Versículo 14, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-se ao sacerdote e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, o leproso curado, ele deveria passar pela inspeção do sacerdote, né, para ser restaurado a comunhão social e religiosa. Deveria também oferecer uma oferta conforme a lei. Então, nós vamos ver que quando os sacerdotes ali eles ficam sabendo, né, que Jesus fez aquela cura, né, que ali Jesus tinha realizado a cura na vida daquele homem, haveria um testemunho público e irrefutável do poder de Jesus, né? Então Lucas ele vai encerrar o relato desse milagre revelando as duas dimensões do ministério de Jesus, né? Jesus tinha um ministério público, quando diz no versículo 15, grandes multidões afluíam para ouvirem a serem curadas de suas enfermidades. Ele abençoava as pessoas com seus ensinos e milagres. Então Jesus ele abençoava. Então um ministério público, um ministério onde todos ali que estavam ali viam as curas e os milagres. Jesus também tinha um ministério particular. E no versículo 16 ele diz a palavra: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, todos os discípulos de Jesus devem ter essas duas dimensões de serviço a Deus, que é o ministério público e o ministério particular. O ministério público, onde ali multidões estavam ouvindo Jesus, estavam recebendo cura, estavam sendo ali vendo os milagres, vendo o poder de Deus. E o ministério particular, que é aquele que Jesus ia para lugares solitários para orar e falar com o Pai. Então, que essa seja o nosso ministério, seja o nosso caminhar a cada dia, né? Faça parte do nosso ministério, da nossa vida. Então, com base no milagre, nós podemos tirar algumas lições importantes. Primeiro, devemos buscar o socorro de Jesus para resolver nossos problemas insolúveis. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que os médicos já estão dizendo? O que o diagnóstico, o que o exame está dizendo? O exame está dizendo isso. Procure Jesus. Ele pode resolver os seus problemas. Segundo lição que nós podemos tirar, nossa busca deve ser acompanhada de humildade e fé no poder e na soberania de Jesus. Se Jesus quiser fazer, ele pode fazer. Aquele homem de maneira nenhuma quis obrigar Jesus a botar ele contra a parede e dizer que ele tinha que fazer. Se o Senhor quiser fazer, ele faz. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, nós precisamos se portar humilde diante do Senhor. Igual aquele homem, ele se ajoelha com o rosto prostrado em terra e ele fala: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Né? Nós precisamos aprender com esse homem. E assim ele recebeu sua vitória. A terceira lição importante é que Jesus é misericordioso e seu poder curador procede da sua vontade onipotente e de seu coração infinitamente compassivo. Creia, peça e receba. Então o Senhor, né, ele cura segundo a sua vontade. Ele é onipotente.
né? Nós precisamos saber que Ele conhece e sabe de todas as coisas. Então, creia, peça e receba em nome de Jesus. E o quarto importante lição: nosso pecado é semelhante à lepra, né? Profundo, contagioso, mortal e incurável. Somente Jesus pode nos purificar da lepra do pecado. Então, o pecado, ele é como uma lepra. É algo profundo e contagioso, é mortal e incurável. Então, que nós nesse dia, você anda desgarrado, se você anda desviado, se você até mesmo está longe do Senhor, o Senhor te convida, Ele quer te curar, Ele quer limpar, tá? Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te lavar, né? E colocar veste santa. Então, se entregue ao Senhor, que limpe, se lave, né? Confesse Ele como seu Salvador e tenha certeza de que Ele está sempre pronto a te curar, a te perdoar. E mais do que uma cura no nosso corpo físico, a importante é a salvação das nossas almas. Então, da tua alma, ela é importante para o Senhor. E quinta lição, né, divulgue e testemunhe aos outros o que Jesus significa para você, os milagres que Ele tem feito em sua vida. Muitas pessoas recebem e se calam. Não, quando você recebe o milagre do Senhor, você testemunha, você conta. Então, conte seus milagres para que a fé seja aumentada de todos aqueles que até mesmo não tem conhecimento ainda, mas irá conhecer Jesus. De repente, através do teu milagre, do teu testemunho, que ele vai conhecer Jesus. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Fique com essa palavra, medite nela, né, para que assim e tome posse da tua vitória nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus